Fala galerinha, sou Felipe Bruno e tá chegando a hora do sorteio da fase de grupos da Libertadores. O Brasil é o detentor aí de uma hegemonia que já dura 6 anos, né? E nos últimos 6 anos deu time brasileiro comemorando o título da Libertadores. A última vez que isso não aconteceu foi em 2018, quando o River Plate, na final, venceu o Boca Juniors e conquistou o título. De lá pra cá, Flamengo ganhou 2 vezes, Palmeiras ganhou 2 vezes, Fluminense e Botafogo também conquistaram o título da Libertadores. E 2025, a hegemonia continua dos brasileiros ou não? Bom, então vamos conhecer um pouquinho dos possíveis adversários dos brasileiros nessa Libertadores. O sorteio vai começar às 8 horas da noite, nesta segunda-feira. Aqueles times que de perto não seria interessante cair no grupo ou que seria muito favorável estar no seu grupo. Então vamos conhecer essas equipes. Começando pelo Alianza Lima do Peru, o grande destaque do time já nessa Libertadores foi eliminar o Boca Juniors na segunda fase da pré-Libertadores. Sem dúvida, foi um destaque muito importante. O time que fez uma campanha modesta e que terminou na 4ª posição no Campeonato Peruano na última edição, conquistando então uma vaga para pré-Libertadores. Na pré-Libertadores teve que eliminar o Nacional do Paraguai, o Boca Juniors e o Deportes Iquique, tendo 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E tem vários jogadores conhecidos dos brasileiros, como por exemplo o Trauco, ex-Flamengo, Paolo Guerreiro, ele ex-Corinthians, Flamengo e Internacional. Além disso, Hernan Barcos, né, ex-Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. Então, é um time aí que pode dar trabalho e tá no pote 4. Já teve 2 campanhas de destaque, oitavas de final em 1995 e 1998. No ano passado, o time foi eliminado ainda na fase de grupos. Outro time que vai disputar essa Copa Libertadores da América é o Atlético Bucaramanga. O Clube Atlético Bucaramanga está na sua 2ª participação na Libertadores. Na última vez que disputou, e única, tinha sido em 1998, quando o time chegou às oitavas de final. O time colombiano foi campeão do torneio Apertura da Colômbia e por isso conquistou uma vaga para a Libertadores. A equipe integrante do pote 4 vem tendo a sua 2ª participação na Libertadores, porém não vive um bom momento na Colômbia. O time ocupa apenas a 17ª posição atualmente, com a campanha bastante irregular. Então a expectativa nesse momento, eu diria até baixa, para o Atlético Bucaramanga na Libertadores, o time que também está no pote 4. Atlético Nacional da Colômbia, que já teve aí 26 participações em Libertadores, 2 vezes campeão da Libertadores, 1989 e a mais recente aí, ó, em 2016. Mas no ano passado foi muito mal na Libertadores. O time caiu ainda na 2ª fase. E foi campeão também de um torneio na Colômbia, a Finalização da Colômbia. E com isso o Atlético Nacional então garantiu essa vaga para Libertadores. É uma das pedreiras, sem dúvida, que está no pote 3, ocupa a 2ª colocação no campeonato colombiano e vem fazendo aí uma boa campanha, ganhando, né, sendo campeão do Clausura da Colômbia, vencendo o Tolima na final. Então é uma equipe que pode aí dar trabalho na Libertadores. Bom, depois desse nós temos aí o Barcelona de Guayaquil, que já tem 30 participações. Nunca ganhou a Libertadores, mas já chegou em 2 finais de Libertadores, em 1990 e em 1998. No ano passado, o time acabou sendo eliminado na fase de grupos, mas ele se classificou para essa Libertadores sendo o melhor colocado da tabela geral do equatoriano e por isso teve que disputar a pré-Libertadores. O time foi algoz do Corinthians na pré-Libertadores, tirando o timão da Libertadores. Além da eliminar o Corinthians, o Barcelona de Guayaquil também venceu o El Nacional na 2ª fase, um duelo equatoriano. Talvez seria uma das pedreiras, vamos dizer assim, entre aspas, do pote 4 dessa Libertadores. Seguindo, nós temos o Bolívar, que já participou 38 vezes de Libertadores, sendo a melhor campanha na semifinal de 2014, quando o time chegou na semifinal. No ano passado, o time foi até as oitavas de final e acabou sendo eliminado pelo Flamengo. O Bolívar vem para essa classificação para a Libertadores, sendo o atual campeão do torneio Apertura. O time tem feito boas campanhas interessantes, jogando nas últimas
edições da Libertadores. Isso se deve principalmente ao seu fator casa, onde é muito difícil jogar na altitude de La Paz. Uma altitude de mais de 3.650 metros e pode ser o principal trunfo do Bolívar, que tenta mais uma classificação para o mata-mata da Libertadores e, claro, ficar entre os 2 primeiros no grupo em que tiver para ir para a fase de mata-mata. Depois do Bolívar, nós temos o Carabobo Futebol Clube, que é a sua 5ª participação na Libertadores. O Carabobo tem pouca tradição na Libertadores, o time venezuelano. A melhor campanha, só para você ter ideia, foi uma segunda fase, em 2017, 2018 e 2023. O ano passado, o time não disputou a Libertadores. E o time chega como vice-campeão do campeonato venezuelano. É uma equipe que compõe aí o pote 4 e a tendência que não assuste muito os times brasileiros aí, caso caia num dos grupos. É uma equipe com pouca tradição na Libertadores e não tem atletas muito conhecidos no seu elenco. Então o Carabobo é um dos representantes aí da Venezuela que está nessa Libertadores. Outro time que está vindo aí, estreando agora na Libertadores, aliás, é o Central Córdoba da Argentina. É a primeira vez que o time vai disputar uma Libertadores. E se classificou para a Libertadores conquistando o título de campeão da Copa da Argentina. É o estreante da Libertadores, é o Central Córdoba, né, que é um time argentino que ocupa então pote 4 e também é mais um daqueles que não assustam muito na hora do sorteio, pelo menos num primeiro momento de análise. Atualmente o time faz uma campanha mediana no campeonato argentino, na 7ª colocação. Seguindo, nós temos o Cerro Porteño do Paraguai, que já participou 45 vezes. E olha, já foi 4 vezes semifinalista de Libertadores, 93, 98, 99 e 2011. Mas o ano passado não foi muito bem não, acabou sendo eliminado já na fase de grupos. Ele se classificou como sendo o melhor colocado na tabela acumulada do paraguaio e por isso teve que passar na pré-Libertadores, mas foi bem na pré-Libertadores com vitórias convincentes contra os seus adversários. O time se classificou e por isso entrou aí no pote 4. E também diria que é um daqueles times temidos que estão no pote 4, que costuma dar trabalho aí na Libertadores. Então o Cerro Porteño que eliminou o Monagas da Venezuela e o Melgar do Peru. Não foram adversários de tanta expressividade sul-americana, mas foi jogos bem convincentes do Cerro Porteño para entrar na fase de grupos da Libertadores. Seguindo, agora vamos para um representante chileno, o Colo-Colo. Já participou 37 vezes da Libertadores e já conquistou uma vez a Copa Libertadores em 1991. E olha que no ano passado o time chegou até as quartas de final, onde foi eliminado pelo River Plate. É o atual campeão chileno. Apesar do início irregular nesse campeonato chileno, o time apenas na 11ª posição, ou seja, uma campanha ruim. É uma equipe que pode dar trabalho aí na Libertadores, com base até no que foi o ano passado, onde o time conseguiu chegar até as quartas de final. O mais conhecido nome de jogadores que eles têm eram Arturo Vidal, ex-Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. O volante que retornou ao clube de origem em 2024, depois de 3 temporadas no Brasil, defendendo Flamengo e Atlético Paranaense. E também tem um destaque também para a lateral, o Isla. Aí nós vamos para outro representante da Venezuela, o Deportivo Táchira. Esse já participou 26 vezes. A melhor campanha do Deportivo Táchira foi uma campanha muito interessante, onde o time chegou nas quartas de final em 2004. Mas no ano passado foi eliminado já na fase de grupos com a campanha bem fraca, hein? O Deportivo Táchira chega como o atual campeão do campeonato venezuelano. Mesmo sendo o atual campeão venezuelano, o Deportivo Táchira é um adversário do pote 3 que todo mundo torce para que tenha ele no seu grupo. Bom, pelo menos no primeiro momento, essa expectativa, né, de os brasileiros ter o Deportivo Táchira no seu grupo, pelo menos numa primeira análise aí, pelo desempenho do Deportivo Táchira ao longo dessas edições de Libertadores. Claro que vamos considerar a exceção de 2004, onde o time chegou longe. Estudiantes de La Plata, 17 participações e olha que já ganhou 4 Libertadores. 1968, 1969, 1970, ou seja, 3 Libertadores seguidas e a última foi em 2009. Mas o ano passado não foi bem não, o time foi eliminado já na fase de grupos da Libertadores. E ele conquistou
um título da Copa da Liga Argentina e por isso o Estudiantes está na fase de grupos. 4 vezes campeão da Libertadores, o Estudiantes quer apagar a má impressão deixada na última edição, quando ainda acabou caindo na fase de grupos. É o 5º colocado do Grupo A do Campeonato Argentino e é um dos times temidos aí do pote 2. Outro time que, sem dúvida, é um dos times que tem dado muito trabalho nos últimos anos é o Independiente del Valle, do Equador. 10 participações e a melhor campanha, sem dúvida, foi a de 2016, quando o time foi vice-campeão da Libertadores. Mas no ano passado deixou um pouco a desejar e foi eliminado ainda na fase de grupos. O time se classificou sendo vice-campeão do Campeonato Equatoriano. Tem um histórico recente de complicar a vida dos brasileiros, sendo carrasco de São Paulo, Flamengo, Corinthians e Grêmio. Isso é um dos times do pote 2 que ninguém quer nem de sonhar em ter no seu grupo. Apesar de ter um início irregular no campeonato equatoriano, figurando apenas na 10ª posição, o time promete dar muito trabalho nessa Libertadores. Seguindo, nós temos a LDU de Quito, a Liga Desportiva Universitária de Quito. 21 participações, a melhor delas, sem dúvida, foi a de 2008, quando a LDU conquistou o título da Libertadores. No ano passado, não foi bem. Apesar de ter caído no grupo extremamente complicado, como considerávamos como grupo da morte, o time acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos. A LDU vem cheia de moral, é a atual campeã equatoriana. E a altitude de Quito, de 2.850 metros acima do nível do mar, é um dos problemas que traz aí bastante dificuldade para os brasileiros que querem fugir de toda forma de ter que encarar a LDU, principalmente na altitude de Quito. A LDU vem no pote 2. Atualmente é o 5º colocado no campeonato equatoriano, fazendo uma campanha mediana nesse início de equatoriano. Seguindo, nós temos o Libertad do Paraguai, 23 participações, a melhor delas a semifinal em 2006. Porém, o ano passado deixou a desejar e caiu na fase de grupos mesmo. O Libertad é o atual campeão do torneio Apertura do Paraguai. Teoricamente, é aquele time que seria um dos mais fracos do pote 2, se a gente considerar pelos potes, Um time que pode trazer alguma certa dificuldade, mas em nível de potes, talvez daquele pote 2 é um adversário que pode se olhar com bons olhos. Apesar disso, o time vive aí um bom momento no Campeonato Paraguaio que chama bastante atenção novamente. São 7 vitórias e apenas 2 empates, Ou seja, o time não perdeu ainda. Está invicto nessa temporada. Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai já participou 51 vezes de Libertadores, sendo campeão 3 vezes, em 71, em 1980 e 1988. O ano passado o time chegou até as oitavas de final, mas acabou sendo eliminado pelo São Paulo. E ele vem da seguinte forma: o Nacional do Uruguai é o atual vice-campeão do Campeonato Uruguaio. 3 títulos de Libertadores, 51 participações. O Nacional está no pote 1 e espera, claro, chegar mais longe do que ter chegado às oitavas de final, como foi ano passado e quando acabou sendo eliminado pelo São Paulo. O time quer ir mais longe, apesar desse momento estar em 4º lugar no Campeonato Uruguaio. O time quer chegar mais longe do que as oitavas de final e tem aí um time que pode dar trabalho e é um dos cabeças de chave dessa edição. Olímpia do Paraguai, 46 participações, 3 vezes campeão da Libertadores, 79, 1990 e 2002. O ano passado não disputou a Libertadores, o time que é o campeão do torneio Clausura do Paraguai. Tricampeão da Libertadores, Olímpia está de volta depois de ficar de fora da última edição. Vale lembrar que em 2023 o Olímpia surpreendeu ao eliminar o Flamengo nas oitavas de final. Não é um time do pote 2 que coloca mesmo nos adversários. Apesar de tudo isso, é um time que pode sim dar trabalho. Recentemente, como acabei de falar, em 2023, deu trabalho e tirou o Flamengo nas oitavas de final. Por isso, o Olímpia do Paraguai quer chegar mais longe nessa Libertadores. Peñarol do Uruguai, outro cabeça de chave. 48 participações, 5 Libertadores. 60, 61, 66, 82 e 87. Olha só, e o ano passado o Peñarol do Uruguai chegou nas semifinais.
acabou sendo eliminado pelo Botafogo, que veio a ser campeão da Libertadores. O Peñarol vem cheio de moral para essa edição. Além de na última edição ter sido semifinalista, o time é o atual campeão uruguaio. Apesar de não ter ganhado o Libertadores após 1987, ou seja, o último título ter sido em 87, o Peñarol vem dando trabalho aí nas últimas edições, como por exemplo na última que acabou chegando aí na semifinal. O Racing, 13 participações, foi uma vez campeão. Racing da Argentina em 1967, não disputou no ano passado, é o atual campeão da Copa Sul-Americana e por isso então conquistou uma vaga para a Libertadores. E está longe de ser o time mais forte do pote 1, mas é um cabeça de chave e que deu trabalho ano passado, por exemplo, na Sul-Americana eliminou o Corinthians e na final ganhou do Cruzeiro. River Plate, 30 participações, 4 vezes campeão, 1986, 96, 2015 e 2018. O ano passado chegou na semifinal e acabou sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. Se classificou sendo o segundo melhor colocado na tabela geral do argentino. Último campeão da Libertadores sem ser brasileiro é o River Plate. Ou seja, espera pelo menos repetir o feito de pelo menos chegar na semifinal novamente como foi ano passado, ou quem sabe ir muito mais longe. É um dos times aí que pode dar mais trabalho para os brasileiros e está no pote 1, o time comandado por Marcelo Gallardo. E nós temos aí o estreante San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, né? Um time que vai estrear nesta edição de Libertadores. O time vem como campeão do torneio Apertura da Bolívia. Talvez seja aquele time do pote 4 que todo mundo sonha em ter no seu grupo. Essa é a primeira participação do San Antonio Bulo Bulo, que conseguiu a classificação a conquistar o torneio Apertura da Bolívia. O que pode dar um certo desconforto para os brasileiros é a altitude de 2.500 metros acima do nível do mar, altitude de Cochabamba, mas não é tão grande como a altitude de La Paz, por exemplo, a altitude de enfrentar o Bolívar. Então, é um time aí que tem uma certa altitude mediana que dá para os brasileiros talvez sonhar com resultado positivo lá. Não é um adversário que promete dar muito trabalho para os brasileiros, mesmo jogando em casa. O Sporting Cristal do Peru, 40 participações e já chegou numa final de Libertadores em 97, mas acabou ficando com o vice. No ano passado foi muito mal, acabou eliminado na segunda fase ainda. É o atual vice-campeão peruano. É considerado hoje um dos piores times do pote 3 da Libertadores. Desde aquela campanha histórica de 97, quando o time foi vice-campeão da Libertadores, o Sporting Cristal não conseguiu mais assustar tanto os seus adversários e, além disso, não vive um bom momento no campeonato peruano. O time apenas na 8ª posição, não anima muito o início lá no torneio local. Tajeres, 4 participações, a melhor delas foi uma quartas de final em 2022. O ano passado o time chegou até as 8ª de final e acabou sendo eliminado pelo River Plate. E se classificou sendo o melhor colocado da tabela geral do argentino. O Tajeres tem grandes chances de cair novamente no grupo com um brasileiro, assim como no ano passado, quando fez os mesmos 13 pontos do São Paulo, mas acabou ficando ali a posição abaixo. Nas 8ª de final acabou sendo eliminado pelo River Plate, porém o time passou por mudanças e ainda não se encontrou nessa temporada, com só uma vitória em 9 partidas pelo campeonato argentino, ou seja, um início muito ruim do Tajeres até aqui no campeonato argentino. Universidade de Chile, 26 participações, sendo 4 vezes chegou na semifinal, 1970, 1996, 2010 e 2012. No ano passado o time não disputou a Libertadores e se classificou por ser o atual vice-campeão chileno. Ficou fora da última edição, o time se classificou como vice-campeão chileno para essa. É um dos times mais tradicionais do pote 3 e já chegou 4 vezes na semifinal da Libertadores. Mas nos últimos anos tem deixado a desejar e no campeonato nacional o time está na 6ª posição, com uma campanha ali de início ainda, né? 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Universitário do Peru.
33 participações e já conquistou um vice-campeonato de Libertadores em 72. O ano passado o time foi eliminado na fase de grupos, mas há quem lembre, no ano passado o time caiu naquele grupo da morte, que tinha a LDU, por exemplo, Botafogo, enfim, e o time acabou sendo eliminado na fase de grupos. Novamente, assim como no ano passado, o time conquistou o campeonato peruano. Então o Universitário começou novamente muito bem a temporada, com 3 vitórias e apenas um empate. Apesar disso, o time ainda não conseguiu mostrar muita dificuldade para os brasileiros nas edições de Libertadores dos últimos anos, mas é um time aí que vem com moral de novo de ser um campeão peruano. E para fechar a lista, o Vélez Sarsfield, da Argentina, 18 participações, o time já conquistou uma Libertadores em 1994. O ano passado não disputou a Libertadores e o time conquistou uma vaga para a Libertadores sendo campeão do campeonato argentino, hein? O time está no pote 3 e pode aí sonhar com uma classificação para as oitavas de final. Mas a tendência não é ir tão longe, isso porque após conquistar o título do argentino, isso chamou muito a atenção no torneio local e o time perdeu várias peças importantes e isso tem trazido aí um reflexo de um início tão ruim no campeonato argentino, onde o time é apenas o lanterna, com uma vitória em 9 partidas.